Olá, sejam bem-vindos novamente. Vamos para mais uma palestra nessa segunda maratona da pós-graduação. Agora estamos com a professora Gisele e com a professora Sandra, que vai falar um pouquinho para a gente sobre espaços arquitetônicos saudáveis. Professora Gisele, professora Sandra, sejam muito bem-vindas. Bom dia. Espero que vocês aproveitem esse momento aí junto com os participantes. E agora é com vocês. Muito obrigada, professora Joyce. Eu tenho aqui ao meu lado a professora Sandra. Seja muito bem-vinda também, professora Sandra. Sejam todos bem-vindos a essa nossa maratona. E vamos conversar hoje sobre arquitetura e saúde, sobre arquitetura, saúde, bem-estar. Como que você está aí no seu espaço? Como que você está passando esses últimos momentos, esses últimos meses no seu espaço e como será o espaço do futuro? Vamos conversar um pouco sobre isso? Então, fala um pouquinho para a gente de onde você é, o que você está fazendo nesse momento, além de nos assistir, e vamos falar sobre tendências. Como é o espaço da saúde, como que é a arquitetura da saúde? Bom, para isso, eu tenho aqui hoje uma convidada, a professora Sandra Pinho Pinheiro. Ela é arquiteta e urbanista, assim como eu coordeno os cursos de arquitetura e design em pós-graduação na Uninter. E seja muito bem-vinda, professora Sandra. Obrigada, agradeço o convite da Uninter e é um prazer participar dessa maratona de vocês, que eu sempre curto. A última que eu assisti dos ODS foi fantástico. Então, é um prazer estar aqui participando dessa vez. Inclusive, hoje conversaremos também um pouco sobre ODS. Fale um pouquinho sobre sua experiência nessa área, professora. Então, eu atuei 12 anos, 15 anos com sustentabilidade, mais especificamente com certificações ambientais, LEED, etc., Aqua. Nos últimos tempos surgiu uma certificação, as certificações voltadas para a saúde e bem-estar, como o WELL e o Fitwel. Bom, eu me capacitei nas duas e vim trabalhando esse tempo, entendendo as sinergias também com os ODS. Eu sou facilitadora pelo PNUD na aplicação dos ODS, e assim, é apaixonante como atender as boas práticas dos espaços do ambiente construído, você também está colaborando para o atendimento de algumas ODS. Então, isso é apaixonante e é o que eu tenho focado e compartilhado, vamos dizer assim, dessa experiência, né? Então, vamos lá. Eu trabalho, então, qual que é a minha proximidade com relação à arquitetura saudável? Eu trabalho com sustentabilidade, mais especificamente com a certificação Aqua, HQE, e é o que a gente vai conversar hoje, especificamente com relação à arquitetura saudável. A certificação Aqua, HQE, trabalha com 14 critérios, e quando a gente fala em arquitetura saudável, o que te parece a questão da saúde, né? E saúde, arquitetura, espaços, nesses últimos meses, com relação à pandemia, você ficou mais tempo em casa? Você reparou que nesse momento de espaços fechados, você percebeu que a sua saúde teve algum tipo de intervenção com relação à iluminação, com relação à ventilação, com relação à temperatura, conforto? São palavras que te afetou, te impactou de alguma forma? E você já ouviu falar em edifício doente? Né? Então, são algumas coisas que a gente vai trabalhar hoje. Então, vamos começar com síndrome do edifício doente. Você já ouviu falar nisso? Em 1982, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela identificou uma alta prevalência de sintomas dos ocupantes dos edifícios com relação a doenças. Então, problemas nasais,
problemas de garganta, problemas até no tórax, com relação à dificuldade respiratória, fadiga, letargia e outros problemas relacionados à concentração, à criatividade, à memória, enfim, vários problemas, a pele. Então, vários problemas relacionados à permanência das pessoas em espaços fechados. E aí surgiu, então, a síndrome do edifício doente, que, na verdade, não é o edifício propriamente dito, né? Porque são as pessoas que ficavam doentes por estarem durante um grande período de tempo dentro dos edifícios, né? E essas doenças não são diferentes do que a gente está passando nesses últimos tempos. E vocês sabiam também que grande parte do nosso tempo, né, antes da pandemia, vejam, gente, isso não, esse dado da síndrome do edifício doente, vocês perceberam o ano que eu falei? 1982, tá? Esse termo, né, esse conceito. Então, ele não é recente. O que eu quero trazer é que toda essa questão do edifício, de estar dentro dos edifícios, e se o edifício ele não promove a saúde, ele acaba trazendo muitos malefícios para a saúde das pessoas, né? Então, o que a gente precisa pensar? Enquanto, aí que a gente vai chegando e delineando um raciocínio, para profissionais que trabalham em projetos, na gestão, nas lideranças, que aí, né, daqui a pouco a professora Sandra vai falar também, todas as pessoas envolvidas no processo de projeto, de gestão, de operação desses edifícios, que vão influenciar na saúde e no bem-estar das pessoas. E aí nós temos, então, vários aspectos a serem considerados. Então, eu vou elencar alguns aqui para vocês, que são vários, né? A gente não vai conseguir fechar aqui, nesse tempo que nós temos, todos eles, né? Para isso, nós temos alguns cursos, né? De pós-graduação, de graduação, enfim, né? E outros aspectos da vida e outros aspectos que devem ser aí focados. Então, nós temos alguns critérios, alguns elementos dentro dos espaços que devem ser considerados. Primeiro, a questão da iluminação natural. Tem um fator, né, a gente estuda isso nas certificações, essas que a professora Sandra comentou no início, né, LEED, Fitwel, Aqua HQE, tem outras também, tem BREEAM, tem tantas certificações, algumas aqui no Brasil, outras em tantos lugares do mundo, né? Você que está aqui, você que está em outros lugares, a gente sabe que temos participantes do Brasil e do mundo. Então, temos a questão de fator de iluminação que devem ser atendidos dependendo dos critérios de certificação ambiental. Temos a questão também da ventilação, né? Hoje, tanto discutimos a questão de ter espaços abertos, espaços ventilados, né? Com relação aí ao Covid, mas tem outras doenças também, que não só o Covid, que devem ser levadas em consideração, e a questão da ventilação e qualidade do ar, né? A questão das partículas mínimas aí de qualidade do ar. Temos que levar em conta também a temperatura do ambiente interno. Tanto a gente fala também, e deve ser considerado a temperatura de conforto mínimo e conforto máximo. Então, temos aí, pela norma, a questão, né, dos graus, né, dos 21 aos 23 graus, 20 aos 23 graus, relacionado à saúde
das pessoas, dos ocupantes desses edifícios, e aí a gente está falando, mas não é só edifício de escritórios, não, todos os edifícios comerciais, edifícios de escritórios, residenciais, enfim, a gente tem que pensar na saúde e no conforto dos ocupantes, sejam eles habitantes ou não. Temos também o conforto olfativo, né? A questão da questão do que vai ser de ter como elementos, né, quais são os materiais que são aplicados ali, dos materiais não só de construtivos, mas materiais de limpeza também, então materiais de manutenção, o que vai ser aplicado ali, não devem ser considerados. Conforto visual, né? Às vezes as pessoas pensam, não, mas é estético, deve ser levado em segundo plano. Não, né? Não é um segundo plano, é muito importante com relação aos aspectos de concentração, privacidade, aspectos psicológicos, emocionais, tudo isso deve ser levado em consideração também. Aí a gente tem uma outra questão, que é a acessibilidade. Isso é norma, né? 90-50 deve ser levado muito em consideração nos aspectos físicos, aspectos de circulação, aspectos de rampas, apoios, enfim, né? É uma norma aí que deve ser acessada e deve ser aplicada, né, em todos os espaços, é universal, né? E aí, por aí, a gente vai, a questão de umidade, né? Quando a gente fala em conforto, né? Não é conforto só térmico, né? Higrotérmico, porque o higro é relacionado à umidade, e aí tem tantos espaços que a gente pensa, por que a ventilação deve ser levada em consideração, né? Porque tem aí o aspecto da umidade também devendo ser levada em foco. Outras questões, para eu não esquecer aqui, fiz a minha colinha. As questões sanitárias, muito importantes, né? Não só antes da pandemia, durante a pandemia, pós-pandemia também. Bom dia aí para quem está dando bom dia. Os recursos, a questão da água, né? E aí a gente vai para as questões de gestão de água, reaproveitamento, reuso, limpeza, qualidade dessa água. A questão da energia, também, que a gente não pode deixar de levar em consideração as questões de vegetação. Aí a gente entra num assunto que é a biofilia, tão importante para a qualidade do ar, né, para a renovação do ar, para a questão do conforto térmico. Falamos em conforto, tem o conforto térmico também, a questão então, quanto é importante a questão da vegetação dos espaços, dentro dos espaços, fora dos espaços, e por aí vai. Então, eu quero convidar agora a professora Sandra para falar sobre a questão das ODS, da questão da importância das lideranças nesse processo, porque a gente tem a importância dos profissionais que são envolvidos no processo de projeto, de operação, de gestão, de manutenção dentro dos edifícios e que envolve toda esse processo de aplicabilidade, de construção. Mas aí não são só esses profissionais envolvidos, são outros profissionais também que devem ser levados em consideração. E aí eu quero chamar a professora Sandra. Quais são as outras lideranças que a gente tem que envolver ou que devem ser consideradas, professora?
Olá, obrigada pela deixa, Gisele. Você foi perfeita no levantamento de todos os principais itens que devem ser levados em conta, né, para melhorar a qualidade do ambiente construído para as pessoas. Antes, eu quero fazer um link, porque as pessoas têm muitas dúvidas. Puxa, o que as certificações têm a ver com os ODS, enfim. E eu parto agora de tudo que você falou, que as certificações ambientais de saúde e bem-estar, como o WELL, por exemplo, agora são capazes de medir o desempenho desse bom projeto. Então, desse bom projeto do conforto do ar, do conforto da temperatura, da qualidade do ar, da qualidade da água. Então, isso é o que é de novo, isso, para mim, é um ponto de inflexão no projetar. Porque agora o arquiteto pode se valer desses indicadores. A certificação WELL, só complementando, ela exige que você meça todos esses sistemas, a qualidade realmente entregue, então, no edifício, depois de acabado, depois do ar-condicionado funcionando, a ventilação funcionando, tudo antes de certificar. Então, isso é uma comprovação da qualidade do espaço. E que antes não acontece muito assim na certificação. Normalmente você entrega o empreendimento, certifica e como ele opera, não se leva em consideração. Agora surgiram outras para manter esse monitoramento. Então, o que é importante agora? A medição do desempenho e o monitoramento. Essas duas questões são chaves agora para permitir que você realmente habite um ambiente construído com qualidade. Porque poderia ter sido entregue com qualidade, mas se não há troca dos filtros, por exemplo, do ar-condicionado, essa qualidade cai. Então, esse monitoramento é uma das chaves do sucesso para a qualidade do ar e do ambiente como um todo, e o arquiteto pode se valer disso, desses indicadores, tanto para vender o seu produto, a qualidade do seu projeto, né, quanto para também demonstrar que ele contribui para os ODS. Como assim? Então, nós vamos ver que os ODS principais são o ODS de saúde e bem-estar, tem a ODS 11, que é de cidades sustentáveis, porque aí a gente já não está falando só do edifício, mas a cidade também precisa ter uma qualidade do ar. Então, deve ser diminuída a emissão de CO2 no ar, e onde que você coloca um setor habitacional em relação a uma área industrial. Então, são questões macro do planejamento urbano que a gente não pode esquecer, e se referem também ao ambiente construído. Aí a gente tem o ODS 12, que se refere a consumo e produção sustentável. O que tem a ver com o arquiteto? As especificações são uma arma poderosa de melhora de qualidade do ar, porque os produtos que a gente especifica podem melhorar ou piorar a condição do ar, da qualidade do ar, por conta dos contaminantes, VOX, né, compostos orgânicos voláteis, que tem nesse produto. Então, escolha de tinta, escolha de piso, são super importantes. E aí a gente está falando tanto para interiores quanto para arquitetura. E também o ODS 13, que se refere à mudança do clima. Então, tudo que a gente projeta, de alguma forma, ela vai somar esforços à melhora de qualidade do clima também, né? Então, posto isso, eu considero que não só, voltando para o tema, né, na questão da capacitação, eu acredito que todos devem se capacitar, nós estamos falando de especialistas, sim, devem se capacitar e usar até as próprias certificações como uma base de estudo para um melhor projeto. Então, independente de certificar ou não, leiam ali, tem um potencial de informação fantástico e de pesquisa. Então, é uma sugestão para que vocês se aprofundem. Cada certificação elaborou um módulo para melhorar ainda mais a questão de diminuir a contaminação do ar. Não interessa se é esse vírus ou é outro. Então, tem uma melhora independente de pós-pandemia ou não,
que deve ser levado em conta. Baixem, são referenciais que são disponíveis online e fácil, não precisa pagar nada, e se envolvam, se aprofundem para projetar melhor. E aí o que a gente chama atenção é que o arquiteto pode ser líder nesse movimento. Né? Nós precisamos, os ODS contam não só com os governos, mas também com os profissionais, com as entidades privadas, com as empresas. Então, eu conclamo aqui os arquitetos serem líderes desse movimento, né? E estudarem os ODS, não só essas que eu citei, porque elas devem ser vistas de uma maneira integrada, mas que ele se interesse também conhecer as metas e quais metas se aproximam mais do ato de projetar, porque muitas delas têm ali oportunidades de você fazer parte desse grande movimento, que é tentar mudar essa forma nossa de construirmos, né, e assim melhorar a condição climática do mundo. Cada um fazendo a sua parte de pouquinho é uma grande diferença. E o quanto é importante também, né? Tem algumas pessoas aqui perguntando sobre, né, a ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, partir do máximo, do macro para o micro. Às vezes a gente parte do macro para o micro, né? Então, vamos buscar, né, uma ODS 7, ou ODS 13, ou 10, ou enfim, né? Entrar lá, né? No site da ONU, se engajar em alguma ODS para o micro, ou às vezes do micro para o macro. Então, ver como que o seu trabalho, como que o seu projeto pode aí conectar com uma ou outra ODS, ou várias ODS, né? Como que o seu projeto, como que a sua comunidade pode se engajar. Como que você, líder, ou um conjunto de lideranças, porque tem isso também, né, professora? Você pode fazer parte de um grupo, exato, né, e parte de uma comunidade e apresentar projetos e fazer projetos, práticas, ações, porque essa é a ideia, né? Que esses projetos virem práticas, virem ações, né? Ou ações práticas, e que isso efetivamente faça a diferença, né, para o mundo, faça a diferença, né, para a sua casa, faça a diferença para a sua rua, para o seu bairro, para a sua cidade, né, e possam gerar mudanças positivas. Exatamente. E aí a gente tem alguns comentários aqui de algumas pessoas, né? Obrigada, Luana, eu consegui ler rapidinho ali. Mas é isso, assim, eu sou envolvida com isso. Eu acho que eu tenho no meu site, eu presto mentoria, e o título é Arquitetura Cura. É incrível, e eu levei um susto quando eu descobri isso. Foi num congresso nos Estados Unidos em que era um pré-curso sobre materiais e o palestrante inicia perguntando, uma plateia gigante, né? Quantos de vocês conhecem uma criança com câncer? E eu estava sentada muito no final, assim, a quantidade de gente que levantou a mão, eu levei um susto, eu fui para trás. E aí ele abriu o caminho para se fazer entender por que a gente tinha que cuidar dos materiais, né, mais sustentáveis, menos tóxicos, sem poluentes, enfim. E eu vi quão é importante a questão da especificação, o quanto tem valor a gente parar para pensar o que entre uma tinta que tem um VOC elevado e a outra que não. É uma criança que está naquele ambiente, é uma criança que está brincando no piso de PVC ou o que for. Então, é alarmante ao mesmo tempo, é um caminho, né? Vamos dizer assim. E o quanto a gente deve pensar e repensar na especificação de materiais, não só levar em consideração a questão dos custos, porque às vezes a gente fica linkado ou alinhado, enfim, não, vamos para a questão de custo-benefício, ok, mas não só custo, tem que pensar também na questão do benefício, ou do malefício, né? Não é custo-malefício, é custo-benefício.
Que benefício que esse material vai trazer? E aí, eu gostaria de somar a questão dos materiais, mas a questão de que efeitos aquela boa ventilação vai trazer para o espaço também. Então, trazer de novo a primeira parte aí da nossa conversa com relação à iluminação. Nós que trabalhamos em espaços, agora, quanto tempo você trabalha, você ouvinte, você participante aí conosco, que trabalha, quantas horas você trabalha por dia e não vê a luz do sol? Ou quão importante é ter a luz presente? Isso é cientificamente comprovado o quanto isso contribui para a sua saúde física e mental. Agora, eu vou ler aqui para você a questão, o que é saúde com relação ao meio, à Organização Mundial da Saúde. Sabe o que é saúde? O que é a Organização Mundial da Saúde? Como ela conceitua saúde? É o estado de completo bem-estar físico, mental e social. Então, vejam, né? Não é a ausência da doença. Então, precisa ter esses 3 elementos ao mesmo tempo para que se tenha saúde. E vejam o quanto é importante a arquitetura responder, ou corresponder, ou estar alinhado, oferecer condições para que essa saúde seja correspondida. Tá? Então, veja o nosso comentário aqui do Paulo, né? Ele é técnico em enfermagem e fica 12 horas sem ver a luz do sol. Então, isso, né, a questão deve influenciar, né, a questão do seu dia a dia, do seu funcionamento. Né? Professora, eu queria só fazer 2 comentários importantes aqui, que eu li também rapidamente. Alguém falou em simulações, né? E aí eu esqueci de dizer, ou falei muito rápido, exato, Rogério, é isso mesmo. Hoje existem softwares para você medir antes de executar. Então, isso é perfeito. Na fase de projeto, até de estudo preliminar, já medir por meio de simulações. Tem simulação luminotécnica, tem simulação energética, tem simulação da qualidade do ar, no sentido de ventilação, chama CFD. Então, tem muita coisa na área técnica que pode facilitar a vida, para não se esperar construir para depois verificar, né, a qualidade disso, né? Então, realmente é importante. E o arquiteto pode dizer não, só para eu fechar aqui a minha fala, eu agradeço, o importante agora é o arquiteto dizer não. Não, eu não vou projetar um ambiente sem iluminação natural, não, eu não vou projetar um ambiente só com ar-condicionado, com as janelas vedadas, que muitos clientes já pediram, é simplesmente se colocar como profissional a favor das pessoas. É isso aí, eu agradeço a minha participação. Eu que agradeço, professora, agradeço demais. Agradeço também a oportunidade em participar desse evento. E agradeço todos vocês por todos os comentários. Quero fazer aqui o convite para conhecer os nossos cursos que estão alinhados com essas questões que nós conversamos aqui, com arquitetura saudável, bem-estar, tecnologias, simulações, sustentabilidade, BIM, que é o Building Information Modeling. Trabalhamos também com a questão do Lighting Design, que integra iluminação artificial com iluminação natural. Temos também alguns cursos novos, entrem lá para conhecer, cyberarquitetura, projeto de arquitetura que une sustentabilidade BIM, arquitetura de interiores, enfim, tem tanta coisa que foi pensado com muito carinho para vocês. Então, entrem lá, conheçam, será um grande prazer receber todos vocês nos nossos cursos de pós-graduação em arquitetura e design. Então, novamente, muito obrigada. Professoras, obrigada pela participação de vocês. A gente já está caminhando aí para o finalzinho
dessa participação. Além de agradecer a participação de vocês, de todos aqui que estavam com a gente nesse momento. Inclusive, eu gostaria de reforçar que eu vi que teve algumas pessoas que comentaram sobre a questão do certificado sobre a maratona, né, sobre a participação. Então, assim, a participação ela é aberta, mas a emissão do certificado é feita para aqueles que se inscrevem, né? Então, é bem importante a gente reforçar isso, que tem sim a certificação, aliás, é uma maratona, é um sábado, né, são aí horas estudando com essas palestras aí ricas em conhecimento. Então, assim, eu vou deixar aqui para vocês, está lá nos comentários, ainda dá tempo sim de fazer a inscrição, vocês podem fazer a inscrição por esse link que está lá no chat. Tá? Até reforcei para o pessoal que vai dar continuidade nas palestras, de deixar disponível para vocês que ainda dá tempo de fazer a inscrição e dar sequência. Pode continuar assistindo, não tem interesse no certificado, dá sequência na maratona, mas quem quer receber o certificado referente a esse evento está disponível ainda, é só acessar o link e fazer a inscrição. Tá? Então, eu gostaria de agradecer novamente às professoras, a todos os participantes. Eu encerro aqui também a minha participação na maratona. A partir daqui, a professora Priscila dará sequência na intermediação dos demais palestrantes. Obrigada, desejo um bom final de semana a todas. Professoras, obrigada aqui por estar junto com vocês nesse momento e até uma próxima. Obrigada. E parabéns para quem está assistindo hoje. Ótima maratona para todos. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau.